O Congresso, num sentido, foi muito importante, muito positivo, reuniu mais de 3.000 delegados, com observadores, 4.000 trabalhadores, trabalhadoras, jovens do país inteiro, representando movimentos sociais, organizações da juventude, sindicatos de todo o país, uma força imensa. Ali estava reunido o melhor da vanguarda lutadora do nosso país, com certeza absoluta, e dispostas a construir um instrumento unitário, portanto mais forte do que o que nós temos hoje, que pudesse levar adiante a luta da classe trabalhadora brasileira. Um congresso que tomou resoluções fundamentais, tanto no que diz respeito à orientação para a luta imediata da classe trabalhadora, o enfrentamento da ameaça de veto do fator previdenciário, do reajuste dos aposentados. Então preparou um processo de lutas para o imediato, respondendo às necessidades que a nossa classe tem, e tomou decisões fundamentais no sentido de formatar a organização unificada que surge desse Congresso. Infelizmente, ao final, ou seja, um setor numa atitude para nós completamente equivocada, desrespeitando uma votação da base do Congresso, não aceitando a votação da base representada no Congresso, resolveu se retirar, né, gerando uma crise que precisa ser superada. É preciso retomar, inclusive, a participação desse setor nos fóruns da central que foi constituída, e essa, no sentido, passa a ser uma batalha nossa, daqui para diante, reconstituir de forma plena a unidade na construção dessa entidade, agora, sem deixar de fazer com que as tarefas que nós temos no movimento possam ser encaminhadas. Então a central está constituída, ela sai do Congresso na luta e vai tocar a vida, vai levar adiante a luta dos trabalhadores, ao mesmo tempo que pondera com esses companheiros que se retiraram do plenário, que devem voltar e assumir a votação da maioria, assumir o critério da democracia operária e encaminhar conjuntamente de forma unitária a construção da central. A Conlutas foi uma das bases fundamentais de organização desse processo. E isso está demonstrado nos próprios números do Congresso. Um Congresso com 1.800 trabalhadores e trabalhadoras, na sua maioria representantes do movimento sindical e do movimento popular, presença da juventude, de organizações de luta contra a opressão, a maioria absoluta dos estados brasileiros representados. Então, sem dúvida, uma parte constitutiva desse processo que não pode ser negada. E o Congresso da Conlutas, ele apontou resoluções no sentido de se garantir que a nova entidade que seria fundada no Conclate, ela pudesse seguir e avançar no caminho que a Conlutas vem trilhando desde meados de 2003, 2004. Com essa perspectiva, o Congresso votou resoluções, todas elas bastante unitárias, praticamente votadas pela maioria absoluta, quase que a unanimidade dos delegados, e que apontavam no sentido da constituição de uma central sindical e popular, com a participação da juventude e dos movimentos de opressão. Votação essa que se confirmou depois no plenário do Congresso, com cerca de quase 2/3 dos delegados presentes ao Conclate reafirmando essa posição. No mesmo sentido, o plano de lutas que foi discutido, as principais resoluções dos temas de conjuntura, e um aspecto que eu acho que é importante destacar: a presença das delegações internacionais do Congresso da Conlutas, num dos momentos assim mais emocionantes do Congresso, a força da nossa tradição, que a gente vem conseguindo implantar aos poucos no movimento operário brasileiro, de vincular a nossa luta nacional, a nossa luta imediata, com a nossa luta mais estratégica, para a transformação do mundo, a nossa luta pelo socialismo. Então, sem dúvida, o Congresso da Conlutas contribuiu bastante para o processo de construção do Conclate. A construção de uma organização para a luta da classe trabalhadora, para assumir os dois desafios fundamentais, a luta em defesa das reivindicações econômicas imediatas e a luta política contra o capitalismo pela transformação da sociedade, ela pressupõe a construção de entidades de massas que sejam capazes, portanto, de aglutinar no seu interior todas as organizações sindicais, populares, da juventude, toda a classe trabalhadora, indistintamente de suas opiniões políticas e de suas opções partidárias. E o critério essencial, portanto, indispensável para o funcionamento de uma entidade dessa é o critério da democracia operária, ou seja, a base decide o que a entidade faz. As entidades, os sindicatos, os movimentos populares decidem o que é que essa organização vai fazer. E a delegação, a representação dos sindicatos, dos movimentos populares, das organizações que lutam pela moradia na cidade, das organizações que lutam pela terra no campo, estavam representadas no Congresso. Qual é o problema que nós tivemos com os companheiros? Um desentendimento em relação a esse critério. O problema não é o nome que nós apresentamos é um nome absolutamente respeitoso com os companheiros, colocamos o nome da Intersindical ao lado do nome da Conlutas de igual para igual, isso não é desrespeito, isso é bastante respeito, né? O problema é que os companheiros não aceitam o critério de que a base decide.
Sem nós instituirmos esse critério de que a base decide e a direção acata o que a base decidiu, a totalidade das organizações, dos delegados discutem, depois se votem, na medida que a maioria definiu uma posição, se acata a posição definida, sem esse critério não há como construir uma organização de frente única. Não pode ser que só se aceite uma votação se ela estiver de acordo com a minha opinião e que a gente condicione o funcionamento da entidade a um acordo entre as correntes. Se votar alguma coisa que a minha corrente não está de acordo, eu vou embora. Mas isso não é organização de frente única. Não há como construir a unidade da classe numa instituição que possa organizar, galvanizar a sua luta em nível nacional sem respeitar esse critério. O problema que está colocado com os companheiros é exatamente esse. Nós estamos construindo uma organização de frente única, uma organização democrática. Organização democrática pressupõe debate democrático das ideias e decisão dos fóruns e respeito à decisão dos fóruns, em particular do Congresso Nacional, que é o fórum máximo da nossa entidade, porque aí está a representação da nossa base. Então, para nós, ou seja, é uma coisa óbvia que, feito o debate, feito a discussão, tomada a decisão, se constitui a entidade naqueles modos que foram definidos pelas decisões tomadas. A decisão sobre o nome foi tomada por 2/3 do Congresso. Não foi sequer uma votação apertada. Então, não pode ser que, frente a uma votação de 2/3 de um Congresso, um setor diga, bom, eu não aceito. Tem que ser outra coisa. Porque, em base a esse critério, não se constrói organização nenhuma. Então, nós temos um problema que tem a ver com isso, com a direção da entidade, de fato. Quem vai dirigir essa entidade? São os sindicatos? São os movimentos populares? É a base da nossa central? Ou quem vai dirigir esses sindicatos são as correntes? Nós vamos ter que condicionar as decisões tomadas às posições das diversas correntes políticas. Nós não temos disposição de ceder a esse critério. Porque se nós transformamos essa entidade num ajuntamento de correntes políticas, ela não vai ter capacidade de aglutinar a classe trabalhadora brasileira para a luta que nós temos que travar. Então o motivo tem a ver fundamentalmente com esse. Nós dirigimos a nossa entidade a partir de um critério democrático, a base manda ou não. Nós achamos que o critério que foi adotado no Congresso e que foi aplicado no Congresso é o critério necessário para que a gente possa construir uma instituição, uma organização que sirva para a luta da classe trabalhadora brasileira. O Congresso ele foi o coroamento de um processo que começou, pelo menos de maneira organizada, desde dezembro de 2008. Nós tivemos 3 encontros nacionais, um em São Paulo e 2 nos fóruns sociais de Belém e depois de Salvador e Porto Alegre. Nós tivemos ainda 2 seminários nacionais para discutir o programa, o caráter, a estratégia da entidade que nós iríamos fundar. Tivemos ainda 22 seminários regionais que também fizeram esse debate. Então, portanto, nós tivemos aí um largo período em que a gente pôde fazer o debate, funcionamos por consenso, em que não houve votações para se resolver as divergências. E acordamos, entre todos nós, no seminário ocorrido em São Paulo em novembro do ano passado, de que esse congresso teria um caráter deliberativo. Portanto, houve toda uma fase pré-constituição da entidade em que se baseou nos acordos, nos consensos para que nós pudéssemos avançar. Acho que esse é um aspecto a mais que torna absolutamente injustificada a decisão tomada por um setor do Congresso de se retirar. Mas nós temos que olhar para frente, nós temos que encarar os desafios que estão colocados e que são muitos. Nós temos já essa semana de imediato a luta contra o veto do presidente Lula ao fim do fator previdenciário, que é uma luta fundamental. Nós temos ainda lutas importantes que estão ocorrendo, greves dos trabalhadores das universidades de São Paulo que estão em curso, sofrendo uma forte repressão, uma forte criminalização e que nós temos que apoiar com toda a força. O movimento popular vem sendo bastante perseguido no país nesse momento e essa central nasce com uma força muito grande do movimento popular, representado por 16 organizações que compõem a Frente de Resistência Urbana em vários estados do país, que estão protagonizando lutas muito importantes. Nós teremos mais adiante o início das campanhas salariais e já estamos apontando para o início de agosto, por volta do dia 10, a possibilidade de um Dia Nacional de Mobilizações que já faça uma primeira tentativa de unificação das campanhas no segundo semestre e todos esses são desafios fundamentais para que a Central se afirme na base dos setores, na base das categorias, dos movimentos populares, dos setores que a compõem como uma real alternativa de direção. E junto com isso, evidentemente, nós temos todo o debate do processo eleitoral. Nós tomamos uma decisão no Congresso que nós julgamos bastante acertada, que é de apresentar para a sociedade uma plataforma, um programa de reivindicações da classe trabalhadora que aponte no sentido da ruptura com o sistema de dominação que existe no nosso país. Vamos fazer a divulgação dessa plataforma, a luta por esse programa, como parte da nossa intervenção organizada nos movimentos sociais durante o processo eleitoral. Nesse sentido, eu acredito que as resoluções que foram tomadas são resoluções que nos armam para o próximo período e que possibilitarão a essa central que surge do Congresso Nacional da Classe Trabalhadora se afirmar como uma ferramenta importante para a luta dos trabalhadores do Brasil no próximo período.